Olá, meu nome é Josué Belotti, eu sou empresário do segmento de comunicação visual, especialista em marketing e hoje eu vou falar para vocês sobre meta, sobre como atingir e definir o processo de meta da sua empresa. Se eu tivesse que apostar, em um setor, na verdade não é apostar, eu acredito que o setor comercial, o setor de vendas, ele é o mais importante da empresa. Porque se a gente não tem ele muito bem organizado, a gente não consegue vender os nossos produtos, alcançar os clientes que a gente precisa para poder aumentar o quadro de funcionários da empresa, comprar um equipamento novo, atingir o ponto de equilíbrio da nossa empresa. Então é muito importante que todo o departamento comercial e que a gente esteja muito bem organizado e que o nosso processo de meta esteja muito bem definido. O nosso vendedor, o nosso departamento comercial, ele precisa saber muito bem qual é a meta, o que ele precisa vender para alcançar ao longo do mês as vendas e atingir a meta dele. Então hoje eu vou falar sobre 5 passos que eu utilizo no dia a dia da minha empresa, 5 etapas que eu utilizo no dia a dia da minha empresa para alcançar e bater as nossas metas. O primeiro dele é mensuração. A sua meta ela tem que ser mensurável. O que é mensuração? É fazer o acompanhamento diário de como é que estão as suas vendas. Você tem que definir ali, no início do mês, qual é a quantidade que você tem que vender diariamente e fazer essa mensuração diária, esse controle diário. Todo final do dia, você vai lá e vê quantos itens do produto A você vendeu, do produto B você vendeu e quanto que você definiu para aqueles produtos serem vendidos. A segunda etapa, que eu gosto de utilizar aqui, a sua meta, ela tem que ser muito bem especificada, ela tem que ser específica. Então você tem lá o produto A, o produto B, o produto C. Quanto que eu preciso vender de cada produto para atingir a minha meta? O produto A, eu preciso vender 100 itens dele. E aí eu posso pensar de forma macro ou de forma unitária por vendedor. Mas o vendedor ele tem que saber quantos produtos A ele precisa vender para atingir a meta dele. Então, quantos A, quantos B, quantos C. Então tem que ser muito específico, muito detalhado. Isso vai facilitar o controle dele de venda mensalmente. Terceiro passo que eu utilizo na minha empresa, temporal. A meta ela tem que ser temporal. Ou seja, se a sua empresa ela funciona 7 dias na semana, de segunda a segunda, você tem X dias úteis, 30, 31 dias. Se você trabalha de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, você vai ter 22 dias, 24 dias. Então, você vai ter que dividir a sua meta, a sua venda por esses dias. E aí, como é que eu faço esse controle na minha empresa? Eu gosto muito de trabalhar da seguinte forma. Eu pego 22 dias, a gente trabalha de segunda a sexta. Então, eu tenho 22 dias de venda. Todo dia, após as 18 horas, a gente encerra o expediente às 18h30. Então, todo dia, às 18 horas, a gente vai lá e verifica, faz todo o fechamento diário, como é que foi, faz a mensuração da nossa meta, das nossas vendas diárias. E a gente começou lá no primeiro dia do mês. Eu tenho 22 dias restantes. No outro dia, eu tenho 21 dias restantes. No outro dia, eu tenho 20 dias restantes. Eu trabalho com contagem regressiva. Por que eu faço uma contagem regressiva? Porque ela, na verdade, naturalmente, a gente, enquanto ser humano, quando a gente percebe que está acabando o nosso tempo, a gente tende a trabalhar com mais velocidade para atingir a meta, para entregar o objetivo esperado. Então, quando eu faço esse combinado com os meus vendedores, funciona muito bem. Então, eu trabalho em contagem regressiva. Para quando estiver chegando lá no dia 30 ou no 22º dia útil do mês, ele já sabe que falta um dia para ele atingir a meta dele. E aí ele realmente tem todo aquele empenho. Essa contagem regressiva funciona muito bem. Eu sugiro que você experimente na sua empresa. Um outro passo
quarto passo é que a meta ela tem que ser alcançável. Não adianta eu definir meta sem fazer um estudo, sem fazer um levantamento de o que cada vendedor pode vender ou que cada linha de produto consegue vender. Eu preciso entregar um planejamento para o meu setor comercial alcançável. Porque não adianta eu pegar um vendedor, falar assim, olhei para ele hoje, sua meta esse mês é 50 mil. E rezar para ele alcançar essa meta. Porque uma coisa que ele precisa fazer para alcançar a meta é planejar quais ferramentas ele vai utilizar, quantas ligações ele vai realizar, quantos novos contatos ele vai trazer, quantas visitas a clientes ele vai ter que realizar. Então essa meta ela tem que ser muito bem definida, ela tem que ser muito bem planejada. Para quê? Para que ela seja alcançável. Senão você dá um número para o seu vendedor, você precisa vender 50 mil, mas ele não consegue alcançar. Isso vai criar o quê? Uma desmotivação. Não só nesse vendedor, mas em toda a equipe. Porque vendas, a gente trabalha em equipe. Então, o gerente comercial começa a não conseguir alcançar a meta, o vendedor não alcança a meta, o setor não alcança a meta, a linha de produção para de vender X produto. Por quê? Porque a definição de meta foi errada. Então, essa meta ela precisa ser alcançável, tem que ser planejada para entregar um número progressivo a esse vendedor para que ele realmente consiga atingir. Fique motivado, a empresa cresça, o setor comercial fique motivado e traga bons frutos. E a última etapa que eu julgo assim muito importante, e muitas vezes a gente esquece dessa etapa, que é meta precisa ter significado. Por quê? Para quê? Não se trata apenas de dinheiro, não se trata apenas de vender. A meta ela tem que ter um significado. Por que a empresa estabeleceu aquela meta? Por que a gente está trabalhando para atingir essa meta? Porque a meta ela é mutável. Esse mês é um X valor, no próximo é outro, ou nesse ano a gente tem que fazer X entregáveis. Então ela precisa ter um significado e esse significado ele precisa ser trabalhado em conjunto com a equipe comercial. A nossa meta desse ano é fazer uma expansão da linha de produção. Então, a gente precisa alcançar X valores de venda para que a gente consiga ampliar a empresa. Se eu amplio a empresa, eu amplio cargos, eu tenho promoções, eu vou ter melhorias de salários, eu vou ter diversas melhorias. Então, quando o colaborador ele está envolvido nesse significado, ele está vivenciando, ele está suando por esse significado, a meta ela fica mais leve, porque ele está trabalhando por um objetivo, ele está fazendo algo para atingir alguma coisa que vai trazer retorno significativo para a empresa e para ele, e aí a meta fica muito mais leve. Eu apliquei essas 5 etapas dentro da minha empresa, elas funcionam e eu estou compartilhando com você para que você, que ainda não tem um processo de meta definido na sua empresa, possa aplicar. Continua seguindo a gente, se você gostou desse conteúdo, continua seguindo a gente para mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até a próxima.